Você já ouviu falar da lenda da Torre de Babel? Uma construção antiga que prometia tocar os céus e alcançar o reino de Deus? Não? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa. Ou seja, eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo uma desconstrução de passagens bíblicas de uma maneira que você nunca vai ver na sua instituição religiosa, no seu seminário teológico, pois muitas dessas pessoas não querem informar a você certas contradições, certos absurdos científicos, pensamentos filosóficos contraditórios que estão dentro da Bíblia, pois temem perder os recursos, né? Mas aqui na Teologia Reversa nós não temos essa preocupação, nós queremos apenas lhe informar e você faz com essa informação aquilo que você bem entender, certo? Dado esse disclaimer inicial, vamos iniciar a nossa abordagem aqui sobre essa que para mim é uma das histórias, apesar de curta, mais estranhas e incoerentes da Bíblia, né? Porque você para pensar um pouco sobre ela, você começa a indagar, né? Coisa que a galera não gosta que você faça, né? Indagar, levantar questões e passa a perceber que muita coisa nessa história não faz sentido. Bom, vamos lá. Os povos estavam falando em uma só língua e eles estavam unidos, né? Em unissono. E eles estavam colocados em uma terra de Sinear. Essa terra, muitos vão dizer que se trata da Babilônia, e outros vão falar que é uma forma antiga de se falar em relação aos sumérios. Ou seja, estamos falando aqui das primeiras civilizações humanas, né? As grandes civilizações humanas do passado, entre o terceiro e o quarto milênio antes da Era Comum. Perceba que nesse capítulo é demonstrado que eles aparentemente já dominavam a técnica de pegar e moldar tijolos e deixar secar ao sol, e eles faziam as suas construções com pedras maciças, né? E colocavam esses tijolos colados com betume, que faria o papel no caso da argamassa, né, galera? Então, eles estavam querendo fazer as suas edificações parados em um lugar, o que na história parece contradizer a questão da ordem de Deus, né? De que eles se espalhassem, que eles se multiplicassem e fecundassem toda a terra. Vai ter teólogos que não veem problema nisso, né? Deles ficarem estabilizados em um lugar, e vão falar que a questão aqui é mais uma questão de desobediência a Deus, né? Ou seja, é mais um espelhamento da história do Jardim do Éden, né? Veja que esse é um tema recorrente, né? O povo tentando se igualar a Deus, chegar a Deus, e aqui nessa tentativa de ficarem em um local e construírem essa construção que provavelmente era em forma de pirâmide, como eu vou mostrar aqui para vocês. Por que isso, galera? Qualquer local do mundo antigo, vocês vão ver nas grandes cidades construções parecidas com essa daqui. Como vocês podem observar na imagem, esse aqui é um zigurate, tá? A base ela é maior e ela vai ficando menor conforme vai subindo. Então, como eles não tinham o conhecimento e a tecnologia que nós temos hoje para construirmos grandes prédios verticais, no mundo antigo era comum a construção piramidal com essa base larga, né? Veja aí as pirâmides do Egito, vejam as pirâmides que são construídas aqui nas Américas, todas elas vão seguir esse formato, porque é mais fácil. Então não tem nada de tecnologia alienígena, os alienígenas vieram aqui, não. Se tivesse um prédio no passado vertical,
aí poderíamos conversar sobre alienígenas. Mas isso aqui era o modo como o povo antigo construía. Nesse zigurate, o entendimento é que aqui, nesse pináculo, os deuses desceriam do céu, né? Porque para eles os deuses ficavam no céu. Lá na abóbada celeste, tá? Aquilo ali era um outro lugar, onde você tinha as portas de entrada, né? Lembra lá o portão do céu? Essa escadaria representa isso. Tanto que quando você pega o sonho de Jacó, o Jacó ele vai falar o quê? De uma escadaria que leva até o céu. Por quê? Porque ele está pensando em um conceito como o do zigurate. Tá? Bom, mas a questão que você tem que focar aqui é que o povo ele estava unido, ele estava trabalhando junto, falando uma única língua, construindo uma grande civilização, Suméria, Babilônia. E aí o que acontece? Esse mito ele vai lembrar muito o Enmerkar e o Senhor de Arata, que é um mito sumério antigo que vai falar sobre Enlil, né? E sobre a união do povo que estava harmônico e unissono, que os deuses resolvem colocar a confusão entre eles. Aqui nessa história nós vemos algo muito semelhante. Deus ele fica extremamente preocupado com essa união dos povos, né? E o fato deles quererem alcançar os céus, assim como no Jardim do Éden. Lembre-se do espelhamento, em que ao comer o fruto, né, os deuses lá eles falam: nossa, se ele tivesse comido da árvore da vida, eles seriam como nós, né? E aqui, nessa história da Torre de Babel, nós temos um problema semelhante, porque se eles alcançassem o céu, eles também estariam ali no reino de Deus, estariam de certa forma, né? Eles querem ganhar um nome, né? E alcançar os céus, de certa forma, alcançar o reino dos deuses. E os deuses não querem isso. Então, Javé ele desce, né? Lembra aqui, ó, olha só, essa filosofia, galera, que a galera tenta falar que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, na minha percepção é uma filosofia tardia, porque pelo que nós estamos vendo até aqui nessa série, Deus é um Deus local. Ele chega para Adão e pergunta: cadê você, Adão? Aí chega para Caim e fala: cadê o Abel? Aí ele chega na torre ele chega lá no dilúvio e fala: meu irmão, me arrependi de ter feito homem. Não, mas o homem é mau desde sua meninice, tá bom, vou matar mais ninguém não. Então é um Deus com sentimentos, com arrependimento, é um Deus que não sabe onde está fulano, beltrano. E aqui você percebe, ele tem que descer para observar. Então ele não sabia do que estava acontecendo, ele não tinha noção. Então ele desce, observa o que está acontecendo, depois volta para o reino do céu, lembrando que aqui nós estamos tratando de provavelmente uma história derivada de um politeísmo, tá? De uma cultura suméria, de uma cultura babilônica que tinha vários deuses, Enki, Enlil, Inanna, etc. Tá? Shamash, deus do sol, vai ter toda uma galeria de deuses. Então quando ele fala, ele desce, observa toda essa união do povo, né? E vê que eles estão construindo ali um zigurate que vai chegar até o céu, provavelmente um zigurate que vai chegar até o céu. Ele fala: opa, tá dando merda lá. Aí ele volta pro reino celestial, lá na abóbada celeste, e fala assim: meu irmão, os caras estão construindo lá uma torre que vai chegar aqui. Vamos lá, vamos descer e confundir, né? Desçamos e confundamos a língua dos homens, né? E o espalhemos sobre a face da terra. Então, é o que é feito em seguida. Então, Deus desce novamente e ele confunde a língua dos homens e os espalha sobre a terra, causando a discórdia, galera. Assim como no mito antigo. Então, o que acontece? Deus ele é o causador da confusão. A galera estava unida, a galera estava ali guerreira, empenhada. E isso, para pensar. Olha como é que funciona a teologia reversa. Se Deus deu o livre-arbítrio para os seres fazerem aquilo que bem entendem, por que ele está causando dilúvio? Por que ele está causando confusão e dispersando eles sobre a terra, segundo o mito? Já reparou?
Repare que aqui é mais uma questão de dispersação, né? Adão e Eva são expulsos e são dispersos. Caim é disperso, né? Aí agora você tem a questão do povo se espalhando e sempre essa questão de se espalhar e se multiplicar. Então, galera, é muito óbvio que essa história, do ponto de vista lógico-racional, ela é muito contraditória e muito penosa para os apologistas que querem defender um Deus justo, um Deus onipresente, um Deus onisciente, né? Porque esse Deus ele é tudo, menos onipresente, onisciente e justo. Cadê o livre-arbítrio das pessoas? E aqui tem uma outra coisa muito interessante nessa história que você tem que parar e pensar, que as pessoas vão falar assim, mas acontecem aqui na Torre de Babel. E não. Segundo aquilo que muitos antropólogos, muitos evolucionistas, biólogos, pesquisadores da área vão trazer para a gente sobre a origem da linguagem, dos idiomas, vamos pegar lá nos primatas, é o seguinte, quando a gente observa os nossos parentes próximos, que tem ali 98% do DNA utilizável igual ao nosso, 99%, né? A gente vai ver o seguinte, que eles emitem sons para se comunicar. Quando eles avistam o inimigo, eles gritam de uma maneira. Quando eles vão acasalar com a fêmea, é um outro tipo, né, de som emitido. Então, esses grunhidos que são emitidos pelos primatas, nós seres humanos, com o nosso aparelho fonador diferenciado, mais articulado, permitiu que nós criássemos palavras um pouco mais sofisticadas, um pouco mais agrupadas para um ura, né? Que aí já vira uma outra palavra, por exemplo, one poderia ser um fogo, né? Ogida poderia ser um vamos caçar. Então assim foi se formando a palavra daqueles grunhidos, né? Se criando as palavras e os idiomas, e conforme a civilização humana antiga ia se dispersando, iam se criando os diferentes idiomas, né? E a linguagem humana, a gente vê o processo evolutivo dela. Por exemplo, o português, ele deriva, ele tem muita influência do grego, do latim, né? Os números que nós usamos são os indo-arábicos. Então nós temos toda uma confluência cultural. Não foi Deus que espalhou e que aqui você vai falar o português, ali você vai falar o grego, aqui você vai falar o inglês. Gente, por favor, as línguas a gente consegue acompanhar as suas derivações ao longo do processo histórico humano, tá? Então nada de Torre de Babel para explicar isso. Muito provavelmente é um mito mais elaborado em relação a esse mito mais antigo sumeriano, babilônico, como tudo que a gente viu até aqui tem muito paralelismo, né, com esses mitos mais antigos, e não explicam a linguagem. Então nós temos um Deus que não é onisciente, não é onipresente e que causa confusão no mundo. Ele está causando a discórdia entre as pessoas e quebrando aquilo que as pessoas tentam identificar como livre-arbítrio, que não, como eu já disse, não existe isso na Bíblia. Eu vou fazer depois um vídeo específico sobre isso. Então, galera, essa história de Torre de Babel não faz o menor sentido, tá? E eu quero saber de vocês, se vocês acreditam nisso, porque parece que Deus ele temia que esse zigurate ele fosse furar o domo e chegar lá no reino de Deus. Ele esqueceu, por exemplo, de hoje em dia avisar a galera aí do Burj Khalifa, né, que é o prédio mais alto do mundo, fora centenas de milhares de outros prédios ao redor do mundo que são, com certeza, maiores que o zigurate. Sem contar que inúmeros astronautas já passaram aquilo que seria o domo, já ficaram em órbita da Terra, já mandamos nave para além da órbita do Sol, ou seja, que já passaram do sistema solar. Então, galera, não existe essa questão de reino de Deus ali no céu, essa abóbada celeste que é sólida como ferro fundido, como a gente vê, se eu não me engano, em Jó, né? Que a galera da Terra plana acredita que é esse acrílico sólido
que o Sol está aqui dentro, que isso aqui viraria uma panela de pressão. Galera, não existe isso, isso é um absurdo completo. Isso é uma falta de racionalidade querer pegar o pensamento de um povo antigo, nós estamos falando de 3 a 4 mil anos antes da Era Comum, e você quer transportar o conhecimento daquilo que aquele povo tinha de conceito de mundo para hoje, o século 21, e tentar encaixar isso naquilo que nós sabemos e negar todas as descobertas científicas e racionais da humanidade? Meu querido e minha querida, por favor, coloque a cabeça no lugar e vamos trabalhar conforme a racionalidade, conforme a ciência, conforme a filosofia nos indagam de uma forma coerente, ok? Então é isso, se esse vídeo te gerou muito valor, peço para você, marreta esse like, se inscreve no canal, porque isso dá parâmetro para mim, para eu poder ver que vocês estão gostando da série. Eu vi que nos últimos vídeos teve bastante like, mais de 98% das pessoas deram like, muita inscrição. O número de inscrição está 62,3% maior do que o dos outros vídeos, então tá todo mundo se inscrevendo, todo mundo curtindo essa série. Então você não pode deixar esses números de fora, né? Você marreta o like aí, garante para a gente poder fazer esses vídeos alcançarem mais pessoas e eu produzir as séries das outras histórias da Bíblia, né? Me dá essa força aí, olha quanto valor você recebeu só nesse vídeo. Então, galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa, que é graças aos membros que eu consigo comprar os livros, comprar esse material de estudo, para trazer esse material riquíssimo, esse conteúdo pesado para vocês nessa série maravilhosa. E fiquem com a sugestão de vídeo aqui. Repare bem, tá aparecendo a playlist dessa série com os outros vídeos. Clique aí nessa playlist, tá? E também esse outro vídeo de sugestão. Clique em um deles e continue comigo mais um pouco. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Obrigado.